Oi, gente, tudo bem? Mais uma quinta-feira, começando mais uma live da Fer. E hoje, como vocês me pediram, eu vim pra contar a minha história. Como é que eu vim parar aqui, como que eram meus episódios de dor e toda a minha trajetória para que hoje eu conseguisse controlar as minhas crises e pudesse estar aqui ensinando vocês a fazer isso também. Para quem é novo por aqui, a gente tem combinado da meta hídrica, então toda live da feira a gente tem a nossa garrafinha junto, garrafinha de água pra gente bater nossa meta hídrica juntas. Deixa aí um tchauzinho pra mim, quem é que tá com a sua garrafinha de água ou o seu copo de água pra bater a sua meta hídrica comigo. Boa noite, gente, tudo bom? Bom, não esqueçam de deixar o like de vocês pra ajudar essa live a chegar a mais gente. Oi, Adri, tudo bem? Isso é muito importante para que muitas pessoas comecem a entender que é possível sim a gente controlar os nossos quadros de dor através de mudanças de hábito, beleza? Vamos começar então tomando a nossa aguinha aqui. E eu quero que vocês participem da live, se vocês forem se identificando com a história. Se alguém quiser participar também para contar a sua história em algum momento da live, pode pedir para participar, que aí eu me organizo aqui para chamar vocês também, tá bom? Vamos lá! A galera com a garrafinha de água, parabéns! Boa, gente! É assim mesmo que a gente começa uma live bem feita, todo mundo com a sua água por aí. Se você ainda não tá com a sua garrafinha de água ou com o seu copo de água, corre lá rapidinho na cozinha pra pegar, que dá tempo, tá bom? Bom, gente, a minha história com a dor, na verdade, é uma questão que muitas pessoas me mandam mensagem perguntando, então por isso que a gente resolveu fazer essa live, a pedido de vocês. Eu já fiz uma outra live sobre isso lá no comecinho da minha trajetória aqui no Instagram, então deve fazer aí em torno de um ano, quando eu fiz essa live contando minha história, mas vou contá-las hoje pra você. Então, como que começou? Eu tava fazendo residência na USP, já tinha me formado como fisioterapeuta e tava fazendo residência na USP, tava na metade lá do meu primeiro ano de residência, são 2 anos de residência lá na USP, e trabalhava em hospital. Eu, como físio, amava atender pacientes neurológicos, né, principalmente pacientes com AVC, que são pacientes que têm uma demanda de esforço físico bastante grande, né. Então, quando eu tava durante a residência, de repente, foi exatamente assim que eu senti. Hoje eu sei que não foi assim, tá? E eu vou falar sobre isso pra vocês, explicar um pouco melhor pra vocês sobre como entender da onde veio a dor e a doença de vocês lá no nosso curso de rotinas diárias, que tá ficando incrível. Então eu vou explicar pra vocês como vocês fazem pra identificar também o gatilho inicial das suas crises de enxaqueca, da onde que ela surgiu, tá? Mas então a minha percepção naquele momento foi que, de repente, eu passei a sentir dor de cabeça. Mas não era uma dor de cabeça qualquer. Do nada, naquele momento, minha percepção era essa, do nada eu passei a acordar e dormir com dor todos os dias. Uma dor leve, inicialmente, que com o passar do dia, né, você tolera um dia com dor, você tolera 2 dias com dor e você vai tomando um remedinho só pra calar essa dor. Como eu trabalhava no hospital, eu tinha acesso a neurologistas, eu tinha acesso a uma equipe de médicos lá e nunca tomei remédio sem orientação deles. Então tava lá atendendo, começava a sentir muita dor, perguntava para uns médicos que eram da equipe o que eu podia tomar, o que eu podia fazer. Sempre foi me indicado no início uma dipirona, depois a gente vai pro anti-inflamatório. O que aconteceu foi, passei a sentir dor todos os dias. Como que era essa minha dor? Era uma dor em aperto, tá? Não era uma dor latejante, por isso que eu sempre falo aqui pra vocês que, embora classicamente a enxaqueca seja caracterizada por uma dor de cabeça latejante, em nem todos os casos ela vai ser latejante e ainda assim vai ser enxaqueca, tá? Então ela era caracterizada por uma dor em aperto, ela oscilava, ela tinha 2 apresentações, então tinha hora que parecia que a minha cabeça tava, meu crânio tava esmagando meu cérebro, e tinha horas que parecia que meu cérebro tava inchando e que ele ia sair até pelo ouvido, de tão grande que tava, parecia que ia explodir. Então ela tinha essas 2 variações, de dentro pra fora e de fora pra dentro, mas sempre em aperto, tá? Eu não tinha uma relação com luminosidade, tá? Eu não tinha aumento da sensibilidade à luz, nem a cheiros, mas eu tinha muito enjoo durante as crises, tá? E em alguns momentos uma sensação de tontura, uma vertigem surgia aí. Quando eu passei
a ter essa dor, que durou uma semana. Eu tolerei a primeira semana, achei que podia ser alguma coisa, eu tava passando por problemas pessoais na época, podia ser um sono, uma noite de sono mal dormida. Sabe quando a gente vai empurrando com a barriga, achando que é estresse, não, é o cansaço do trabalho, porque na residência eram 12 horas, né, era das 7 da manhã às 7 da noite, então é uma carga horária bastante grande. E eu atribuía isso. Quando deu um mês com dor todos os dias, a própria equipe médica lá do hospital virou pra mim e falou assim: Fê, não tá dando. É melhor você procurar um especialista em dor de cabeça. Aí eu fui encaminhada então para um grande hospital daqui de São Paulo, onde tem uma área, um ambulatório específico só para tratar dores de cabeça, de diversos tipos, não é especificamente enxaqueca. Como vocês já sabem, existem mais de 150 tipos diferentes de dor de cabeça, então não era só enxaqueca que tinha lá. Fui encaminhada para esse local, consegui atendimento ambulatorial e aí, a princípio, me examinaram e não sabiam direito o que eu tinha. Me passaram remédio para tomar, já preventivos de dor, e me pediram para fazer alguns exames. Quando a gente fez os exames, um dos exames que eu fiz foi uma punção. Uma punção na lombar. E aí, o que eles descobriram? Eles descobriram que no meu caso, eu tinha o que eles chamaram de hipotensão licórica. O que é isso? O líquor é um líquido que ele fica protegendo o nosso cérebro, ele está em volta do nosso cérebro, ele protege o nosso cérebro e ele também vai pela nossa medula. O que acontecia? A pressão desse líquido estava muito baixa. E qual que era a repercussão? A repercussão disso era que todas as vezes que eu levantava, tinha um buraquinho na minha medula, pelo qual esse líquor escorria. Daí, essa diminuição dessa pressão do líquor fazia com que eu sentisse essa pressão tão grande na cabeça. Qual que era uma característica? Exatamente, Taninha, esse exame é terrível. Quem aí já fez esse exame, gente? Nem todo mundo vai ter que fazer, tá? E graças a Deus, porque ele é muito doloroso de se fazer. Quando eu saí desse exame, já com o médico já tendo comentado que tava com uma pressão muito baixa, eu não conseguia mais ficar de pé. Eu deitava, a dor diminuía. Ela ainda estava lá, mas ela diminuía. A partir do momento que eu levantava, a dor se tornava insuportável, me levando a enjoos, vômitos e tontura. O nome desse exame é uma punção. Eu fiz uma punção licórica, tá? Punção do líquido cefalorraquidiano. O que acontece? Eu fiz esse exame e aí detectaram isso. Então, no meu caso, aparentemente, a minha dor de cabeça, ela era causada por esse probleminha que tinha surgido aí. Quando que normalmente ocorre essa fístula licórica, que é o nome do buraquinho que abriu na medula? Normalmente ocorre em traumas, por exemplo, uma queda, pode ser até uma queda da própria altura, por exemplo. Uma queda, uma batida de carro, um acidente, tá? Pode levar, por exemplo, pode ser que em algumas pessoas aconteça numa montanha russa, por exemplo, naqueles carrinhos que faz assim, brincando num carrinho de bate-bate, ou seja, pode acontecer, tá? Mas o que aconteceu no meu caso? Eu não tinha caído, eu não tinha ido montanha russa, eu não tinha sofrido nenhum tipo de acidente, mas tinha aparecido essa fístula em mim e tava vazando esse líquido que protege o nosso cérebro. Gente, tá travando pra vocês? A Adri tá perguntando aí se tá travando. Tá travando pra vocês também ou só pra ela? Joia, tá ok pra vocês, né? Beleza, então. O que acontece? Dentro desse quadro, qual que era o tratamento que foi proposto pra mim, então? Um tratamento chamado Blood Patch. O que é esse Blood Patch? Eles fazem um furo na minha veia do braço, eles tiram um pouquinho de sangue dessa veia, aí eu sentadinha lá no centro cirúrgico, porque tem que ser um ambiente todo estéril, eles fazem um furo lá na minha medula e colocam esse sangue lá. Daí, depois disso, eu tenho que ficar 48 horas, tive que ficar 48 horas deitada, não podia levantar.
Qual que era a ideia desse exame? Que esse sangue coagulasse e fechasse esse buraquinho pra parar de vazar esse líquor. Beleza. A gente foi pro centro cirúrgico, a gente fez esse procedimento. Lá no centro cirúrgico, nisso eu já tava há uns 3 meses, mais ou menos, com dor todos os dias. Eu já não conseguia mais trabalhar. Já tinha sido afastada do meu trabalho e ficava em casa só porque eu não conseguia trabalhar. Aí, né, mesmo já tomando remédios. Não vou lembrar agora qual foi o primeiro medicamento que me indicaram. Mas depois eu vou fazer uma passada em todos os remédios que eu já tomei. Alguns, porque eu nem lembro mais de todos, tá? Então, vamos lá. Aí eu fui pro centro cirúrgico, fizeram esse procedimento cirúrgico e o que aconteceu? 15 minutos depois, eles quiseram fazer um teste, né? Me sentaram no centro cirúrgico e perguntaram pra mim, como é que você tá se sentindo? Milagrosamente, aliás, inacreditavelmente, eu não sentia dor nenhuma. Nenhuma. Mexi a cabeça, falei, gente, tá estranho. Não tô sentindo dor. Olha, todo mundo achou que tava tudo resolvido e eu também. Fiquei 2 dias no hospital depois, fui de alta e aí fiquei 1 mês afastada do trabalho ainda pra me recuperar. E porque tinha férias pra tirar. Depois, nesse 1 mês, fiquei extremamente bem, sem problema nenhum, sem precisar tomar mais remédio nenhum. O que era surreal pra quem tava 3 meses, todos os dias com dor, sem exceção. Não era uma dor que sumia em algum momento e depois aparecia, não. Era uma dor que tava lá, mas que piorava só de eu levantar da cama. Todos os dias. Isso para pra pensar, uma casa pra cuidar, uma filha pra criar, né? Muita coisa pra fazer. Mãe solteira, ficava com a minha filha, tinha que levar pra escola, maior caos. Foi muito difícil esse período, foi um dos momentos mais difíceis que eu tive. Aí, animada, voltei pro trabalho 1 mês depois, primeiro dia no trabalho, o que aconteceu? Fui ajudar um paciente, dor insuportável, a ponto de ficar branca, quase desmaiar de dor, ter que me segurar, quase caiu eu e o paciente. Fui de novo pro hospital. Parei no hospital, primeiro no próprio hospital onde eu trabalhava, lá no HU da USP. Me medicaram na veia, com anti-inflamatório, com analgésico, me deixaram lá um tempão e não resolvia. Eu tava com muita dor. Saí de lá direto pra esse outro hospital, né, pra esse centro que já cuidava de mim antes. Quando eu dei entrada lá, passando super mal, já fui direto internada novamente, fiquei mais 15 dias, me viraram do avesso. Fizeram todos os exames possíveis lá naquele momento. Foi um monte de ressonância, com contraste, sem contraste. Fizemos todos os exames possíveis e o líquor tava normal. Aparentemente, não tinha mais problema daquela fístula, mas eu tava com uma dor insuportável. Mas ninguém sabia o que fazer naquele momento. Me deram alta, cheia de remédio, e fui pro ambulatório. Daí começamos o tratamento com remédios. Então, nesse meio tempo, eu tomei topiramato, eu tomei gabapentina, eu tomei amitriptilina, a gente usou vários anti-inflamatórios diferentes, a gente usou vários... esqueci o nome do remédio. A gente usou vários... Gente, fugiu o remédio pra dor. Hoje eu tô assim, gente, com a memória péssima. Analgésicos. A gente usou vários analgésicos diferentes e não funcionava. Daí o que eles fizeram? Eles me levaram pro centro cirúrgico de novo. Fer, vamos tentar de novo. Fazer o mesmo procedimento. Tentaram fazer o mesmo procedimento. Me levantaram, me pediram pra sentar no centro cirúrgico. Na hora que eu sentei, eu desabei de chorar. Tomei corticoide também. Desabei de chorar. O que eu percebi? Que a dor continuava lá. Então, realmente, não era mais a questão do líquor. Eu estava com uma dor diária que não tinha mais uma causa que aparecia em exame. Isso lembra vocês de alguma coisa? Uma dor diária, intensa, com enjoo, incapacitante, que não aparece em exame? Pois é, na época minha dor não deram um nome a ela. E eu não me preocupei com isso. Eu só queria
que me curassem. Era isso que eu queria. Percebi que não tinha adiantado o procedimento, entrei em desespero, chorei. Tiveram que chamar uma psiquiatra pra tentar me segurar lá, porque eu fiquei descompensada, né? Eu com meus 20 e pouquinhos anos, mãe de uma menininha pequena, mãe solteira, morando só eu, ela e uma amiga. Como que eu faria pra cuidar da minha filha se eu não conseguia levantar da cama? Foi um momento de muito desespero, muita dor. E nesse momento, o que foi acontecendo? A gente foi testando diversos remédios e nada funcionava. Só que eu sou um tipo de paciente, e aí se vocês também forem, comentem aí pra mim, porque eu me senti uma aberração. Se o remédio tinha um efeito colateral, por exemplo, tremor, eu tinha. Se o remédio podia causar, em casos raros, síndrome das pernas inquietas, eu tinha. Se o remédio podia causar alterações no sono, eu ficava com insônia. Se o remédio podia levar a aumento de peso, eu ficava com mais de 2 quilos retidos. O que aconteceu então em um ano? Na verdade foram basicamente 2 anos nessa procura do remédio ideal pra mim, tá? Eu tive todos os efeitos colaterais possíveis, então, só retomando pra vocês. Eu tive síndrome das pernas inquietas, quando a gente deita na cama de noite e não consegue parar de mexer a perna. A gente tem a necessidade de mexer a perna, é uma inquietude. Eu tive insônia de ficar 48 horas acordada, deitada na cama, olhando pro teto, vendo o dia clarear e escurecer. Eu tive sintomas muito importantes de depressão, que também foi efeito colateral medicamentoso, mas sintomas de depressão muito fortes mesmo, com pensamento suicida. Foi muito difícil essa fase. Crises de pânico, eu tinha crise de pânico, então eu ainda tinha que trabalhar, né, em alguns momentos. Então quando eu saía pra trabalhar eu tinha crise de pânico do ponto de terem que parar o ônibus pra me socorrer, porque eu estava chorando desesperadamente e eu não conseguia falar um A. E aí o motorista do ônibus teve que parar o ônibus para as pessoas me socorrerem. Crises de ansiedade absurda, daquela coisa do coração acelerado, da falta de ar, parecendo que eu ia morrer. E eu estava dentro de casa, segura, tranquila, mas não conseguia respirar. Surreal, assustador. Eu fui percebendo que eu tive um ganho de peso de 20 quilos. 20 quilos em 3 meses. Obviamente não culpo o remédio disso, eu sei que tem uma retenção de líquido, eu sei que tem escolhas alimentares. O que eu fazia nessa época, gente? Até porque não tinha orientação sobre como tratar dores de cabeça sem ser com remédio, né? Eu não tinha como ficar cozinhando. O que eu fazia? E eu era residente, que ganha muito pouco, residente, né? E morava só eu, minha outra amiga residente e a minha filha. O que eu fazia na época? Eu comprava marmita pra ela, pedia pra entregar uma marmita pra minha filha, mas como o dinheiro era apertado, o que eu comia? Eu comia miojo. Era prático, rápido e enchia. Só que vocês sabem, né? Pra quem sofre com enxaqueca, miojo é o quê? Um veneno. Glutamato monossódico, cheio de corante, conservante. Fora que é um carboidrato refinado, um carboidrato simples. Mas na época, gente, eu não tinha nenhum tipo de informação sobre isso. Na época, a minha doença não tinha nenhum nome. E eu tava tão desesperada que eu nem questionava, sabe? Eu acho que muitas de vocês já devem ter passado por isso também. O desespero e essa questão de, nossa, tira essa dor de mim, me cura, me sara, pelo amor de Deus, é tão grande que você perde esse seu critério de julgamento de isso é certo, isso é errado, isso é coerente, isso não é. Por que estão me pedindo pra fazer isso? Por que estão me dando isso? Se eu, que sou profissional da saúde, perdi esse filtro total quando eu vivia com dor, imagina quem não é, quem não teve uma formação na área da saúde. É por isso que eu falo que a informação é tão essencial. Ali,
muita gente também comia horrores e não sabia que fazia mal. O que aconteceu então dentro desse momento tão difícil? Eu me vi muito sozinha, o meu corpo tinha mudado, não era o corpo que eu sempre tive, muitos amigos se afastaram, eu lembro de internações em que eu via basicamente meu namorado. Eu não fazia mais o que eu amava, que era atender, né, pacientes, então eu ficava lá internada no hospital. Eu via os meus amigos físios atendendo lá e eu tava lá acamada, sem poder levantar da cama. Eu não tinha mais prazer nenhum. Não tinha mais prazer nenhum de viver. E aí, uma alternativa que foi encontrada, né, uma possibilidade pra mim, foram as injeções, né? Você já deve ter ouvido falar das injeções que a gente faz, chama bloqueio do nervo occipital. São injeções analgésicas que são colocadas nessa região aqui da nossa cabeça. Idealmente, deveria ser realizada uma vez por semana, 4 aplicações, né? Que era o protocolo que eles faziam. Eu ia lá toda semana. A primeira vez que aplicaram, a diferença foi absurda. Eu me senti bem melhor e me ajudou muito. Mas continuava com dor, só que mais leve no sentido de que dava pra fazer as coisas, dava pra levantar da cama, né? Só que aí o que aconteceu? A gente começou a perceber que se eu subia uma escada, a dor se tornava insuportável. Se eu subia uma rampa, a dor se tornava insuportável. Se eu carregava uma sacola, eu quase desmaiava de dor. Eu não podia atender. Ainda que eu tivesse um pouco melhor com o bloqueio, ali, tem gente falando que faz o bloqueio, tá vendo? Né? Ele tem uma resposta que pode ser bacana. Ainda que eu tivesse uma melhora dessa dor, a gente foi observando outras características que foram surgindo. Eu não conseguia, desculpa a palavra, gente, mas eu não conseguia nem cagar sem sentir dor. Daí eu desenvolvi intestino preso, porque eu segurava o cocô, porque toda vez que eu ia fazer cocô eu sentia uma dor absurda de quase desmaiar sentada no vaso. E o mais difícil de tudo foi perceber que eu não podia mais pegar minha filha no colo. Aquilo quebrou minhas pernas. Ver minha filha me pedindo colo e saber que eu não podia mais dar. Naquele momento, tava tudo extremamente bagunçado, confuso na minha cabeça. Foi nesse momento que eu comecei a ter muitos sinais de depressão, né? Me encaminharam, como é um hospital, né, grande, né? Me encaminharam para ter um acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo. Eu fiz acompanhamento com dentista, por causa da DTM. Então tinha muita coisa que eles foram tentando abordar, mas nada disso resolvia a minha dor. Aí teve esse bloqueio, que foi, né, pra mim, naquele momento já era um alívio, ainda que eu ainda tivesse dor. Ali, pois é, tem bastante gente que fez bloqueio, né, gente? E aí eu fiz o bloqueio, só que o que aconteceu? Eu fazia o bloqueio toda quinta, aí a princípio eram 4 bloqueios que eu faria, então um mês. Eu fazia toda quinta. Quando chegava na terça-feira, eu tava morrendo de dor de novo. E aí, o que eles perceberam? Que não tinha saída. Por quê? Porque eu precisava fazer o bloqueio toda semana. Senão eu não ficava bem. E aí, eles falaram pra mim, Fê, não dá pra gente continuar dessa forma. É um procedimento invasivo. Eu não tinha barulhos no ouvido. Não tinha nada no ouvido. Não tinha nada visual. Tá? Era muito enjoo, tontura e uma dor muito forte. Aí, o que aconteceu? Falaram pra mim, Fê, não dá mais pra gente fazer, vamos ter que testar mais medicação. E fomos testando. Eu já nem lembro mais o nome de todos, mas a gente fez uma lista pra uma outra live que a gente fez. E eu lembro que tinham dado mais de 10 medicamentos diferentes que a gente tinha testado. Até o dia que chegaram pra mim e falaram aquela frase que machuca, né, gente? Você vai ter que aprender a conviver com a dor. Pensa o que é para uma mulher, porque eu já tinha filho, já tinha amadurecido muito, né? Uma mulher de 20 e pouquinhos anos, com uma filha para criar,
descobrindo que ela vai ter que aprender a conviver com a dor pro resto da vida. O que aconteceu? Eu entrei em desespero. Só que aí teve uma virada de chave pra mim. Eu comecei a me sentir, nesse momento, imprestável. Né? Não. Interação com medicamentos, não entendi como que você quis dizer. Efeito colateral eu tive todos. Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia, ainda que eu tivesse o suporte de algumas pessoas próximas, né? Do meu companheiro, da minha filha, super maravilhosa. Eu perdi aniversário da minha filha porque eu tava internada no hospital. Eu perdi muitos momentos com a minha família. Eu não aproveitei minha residência porque eu tava o tempo todo com dor. Embora eu tenha feito muitos laços muito importantes lá, eu deixei de viver muita coisa. Só que na minha cabeça, por eu ter sido mãe tão cedo, eu já tinha deixado de viver muita coisa. E eu tava correndo atrás pra garantir minha estabilidade familiar, estabilidade financeira, pra poder viver um monte de outras coisas que eu tinha deixado de viver por ter sido mãe tão cedo. E quando aquela pessoa diz pra mim, vai ter que aprender a conviver com a dor, é ela dizer pra mim, tudo aquilo que você planejou lá pra frente, não vai ser seu. E foi um momento muito, muito, muito difícil. Eu imaginei exatamente como a Dani tá falando. Como que eu vou conseguir um emprego? Como que eu vou conseguir criar minha filha? Como que eu vou me sustentar? Que vida que eu vou dar pra minha filha? Olha a referência que ela vai ter da mãe que tá o tempo todo com dor, o tempo todo irritada, o tempo todo mal-humorada, que não consegue fazer muita coisa, que não consegue limpar uma casa, porque o esforço faz ela passar mal. E aí o que aconteceu? Eu comecei a entender que eu não estava disposta a deixar que alguém dissesse que eu ia passar o resto da minha vida com dor. Eu saí aí, finalmente eu tive um diagnóstico, que foi o diagnóstico de cefaleia crônica diária. Qual que é o diagnóstico de vocês? Alguém de vocês tem esse diagnóstico? Cefaleia crônica diária, ela engloba alguns tipos de cefaleia e o mais comum é a migrânia transformada. Como que é a migrânia transformada? A migrânia transformada é aquela que é uma enxaqueca clássica no começo. Quais são as características clássicas? Então, é uma dor de cabeça com uma intensidade moderada a muito intensa, acompanhada de um desses dois sintomas, ou enjoo e vômito, ou aumento da sensibilidade à luz e a som. A luz e a cheiro, perdão. E normalmente uma dor pulsada. Então, a migrânia transformada normalmente é o seguinte: você tem alguns episódios bem esporádicos e pontuais de crises de enxaqueca. E depois de um tempo, normalmente isso acontece por quê? Pelo uso excessivo de analgésicos. Então, depois de um tempo, o que vai acontecer? Essa dor vai passar a se tornar diária ou quase diária. Então, você tem ela todos os dias ou quase todos os dias. Só que, na maioria desses dias, ela tem uma característica que lembra mais uma cefaleia tensional. É mais em aperto, não vem com enjoo, não vem com aumento da sensibilidade à luz, nem a cheiros, na maioria dos dias. Ela vem como uma dor numa intensidade moderada, chata, que tá lá todo dia. E, ainda assim, em alguns momentos específicos, ela surge como crises clássicas de enxaqueca. Então, esse foi o diagnóstico que eu saí. Cefaleia crônica diária. Nem fazia ideia do que era isso. E foi aí que eu comecei a estudar. Foi aí que me abriu uma visão de que se nenhum médico ia me curar, porque era isso que eu queria deles, me curem,
eu precisava fazer alguma coisa. E a grande maioria das vezes que a gente procura um médico, a gente espera dele que ele nos cure, não é? Se você vai pra uma consulta e fala pro médico, eu tô com muita dor, tá doendo muito, eu tô me sentindo muito mal. Não pode nem ser de enxaqueca, de qualquer outra coisa. Tô com muita dor no braço, tô com muita dor na perna, na barriga, enfim. Se o médico não te dá um remédio, o que você sai falando da consulta? Ah, esse médico não é bom não. Falei que tava com um monte de coisa, ele não me passou nada. A gente foi criado com essa ideia de que para cada dor tem um remédio. De que a dor se cura com remédio. Sendo que o remédio, ele só cala um sintoma. A enxaqueca não é dor de cabeça. A enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico que acontece no seu cérebro que vai provocar alterações em diversas regiões do teu corpo. Quem aí já não teve alteração na sede quando estava em crise de enxaqueca? Começou a sentir muita sede antes da crise de enxaqueca se instalar. Como é que a enxaqueca é só dor de cabeça se ela mexe com a nossa sede? Quem aí nunca teve enjoos, vômitos? Como é que enxaqueca é só dor de cabeça se mexe com o nosso intestino, com o nosso estômago? Quem aí nunca teve o intestino que soltou ou prendeu durante a crise de enxaqueca? Se ela é só dor de cabeça, como que mexe no nosso intestino? E pasmem, vários outros sintomas, tá, gente? Quem aí nunca teve tontura? Quem aí nunca teve bocejos incontroláveis, que a gente falou esses dias? Quem aí nunca teve irritabilidade, percebeu que tava super irritada, que queria matar o mundo com a unha e era crise de enxaqueca chegando? Fora as auras, né? Formigamento no corpo, perda do campo visual, vagalumes ou moscas voando no seu olho. Como é que a gente pode, como é que ainda tem gente que ousa dizer que enxaqueca é só uma dor de cabeça? Só que quando a gente vai no médico, a gente quer o quê? Um remédio que passe a dor. Ou seja, a gente não quer um tratamento. A gente quer algo que cure nosso sintoma. Que cale o nosso sintoma, na verdade. Só que calar o sintoma não é o caminho certo. E é por isso que muitas de vocês, inclusive eu, passam anos tentando tratar enxaqueca e na verdade só estão tapando o sol com a peneira. O que aconteceu nesse meio tempo aí? Eu entendi então que ou eu aceitava que eu ia ter que viver com a dor pro resto da minha vida, pelos meus próximos 80 anos que eu queria viver ainda, ou eu ia fazer alguma coisa pra mudar. E não foi fácil não, viu, gente? Pensar no que fazer. A sorte é que, até pela minha formação, eu consegui questionar muita coisa. Eu comecei do meu diagnóstico. E isso serve pra vocês também. O que é cefaleia crônica diária? Eu nem sabia o que era isso. A mesma coisa que acontece com muitas de vocês que me procuram aqui. Tem muita gente que chegou aqui pra mim e que nem sabia o que de fato era enxaqueca. O que fazia parte e o que não fazia parte de uma crise de enxaqueca. Tem muitas pacientes minhas que chegam pra mim e falam: Fer, no meu diário eu pergunto assim, você teve crise e você teve dor? São duas perguntas diferentes. 80% das minhas pacientes me mandam mensagem e falam: qual que é a diferença? Como você não sabe a diferença? Tá aí. Nossa primeira consulta vai ser uma aula do que é enxaqueca.
A gente precisa entender o que é que a gente tem. Mas para isso a gente precisa entender o nosso corpo. Só que a gente não entende o nosso corpo. O nosso corpo é tão complexo. A gente precisa de uma demanda tão grande de tempo e de estudo, de dedicação para entender nosso corpo, que é mais fácil deixar pra lá. A gente perde um tempão vendo fofoca no Instagram, assistindo programa de fofoca, ou vendo notícias sensacionalistas no jornal. Não agora de pandemia, tá, gente? Porque agora é tudo real. Mas a gente sempre gasta um tempo grande na frente da televisão assistindo aquela novela. Sabe aquela novela que já passou uma vez, passou depois, não vale a pena ver de novo, e tá passando de novo no reprise? A gente gasta tempo fazendo isso. Mas a gente não gasta tempo estudando sobre a enxaqueca. Hoje vocês gastam. Hoje vocês vêm aqui comigo e ficam 1 hora aprendendo sobre enxaqueca. Mas há quanto tempo vocês fazem isso? 1 ano? Eu tô aqui faz 1 ano com vocês. Agora, quanto tempo vocês convivem com a dor? O que acontece é que esse é o primeiro passo. Uma vez que você começa a se questionar, é um caminho sem volta. E aí eu fui me questionar. O que é o meu diagnóstico? Isso é mutável? Por exemplo, enxaqueca é mutável? Não, a enxaqueca não tem cura. Se alguém disser pra você, eu curei da enxaqueca, talvez ela tenha usado a palavra errada. A palavra certa seria, eu controlei a minha enxaqueca. É tipo pressão alta. Pressão alta tem cura? Diabetes tem cura? Não, mas tem controle. Quantas pessoas você conhece que tem pressão alta ou tem diabetes e vivem super bem? E por que tem que ser diferente com quem sofre com enxaqueca? O que alguém que tem pressão alta precisa fazer? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Quem aí tem pressão alta? Ou diabetes? Um dos dois. Comenta aí pra mim. Pra você contar pra gente o que você precisa fazer. Quem tem pressão alta vai tomar um remédio pra pressão e vai controlar o quê? A ingesta de sal. Oi, Rô. Quem tem diabetes vai ou não, dependendo aí, precisar da insulina e vai ter que controlar o consumo do açúcar. Quem tem enxaqueca pode ou não precisar de remédio. Prestem atenção. Pode ou não precisar de remédio, mas vai ter que controlar. Só que não vai ser controlar só o que você come, meu amor. Se fosse tão simples, não seríamos 15% da população mundial sofrendo com enxaqueca. Vai ter que controlar os 5 pilares. E aí, como que eu fui descobrir os 5 pilares, gente? Quem aí já sabe? Vocês já sabem, né? Quem não sabe o que são 5 pilares, comenta aí pra mim que as meninas, as de sempre aí, vão dar uma retaguarda aí pra vocês respondendo. Quem não sabe o que são os 5 pilares? Os 5 pilares, eles surgiram daí. Eu fui entender o quê? Por que quem tem enxaqueca tem que controlar o sono? Qual que é a importância do sono no nosso corpo? Eu fui estudar a importância do sono. Qual é o melhor horário para se dormir? Por quanto tempo eu preciso dormir? Se eu sofro com insônia, por que eu sofro com insônia? O que é a insônia? O que eu preciso fazer para melhorar a insônia? O que eu preciso fazer se eu acordo no meio da noite para fazer xixi? Então vamos lá. Olha, galera nova. Então o primeiro pilar da autocura é o sono. E aí eu fui me questionar sobre tudo isso. Se eu acordo no meio da noite, por que eu acordo no meio da noite? A Leila respondendo. Arrasou. Por que eu tô acordando no meio da noite?
Por que eu acordo de manhã e me sinto cansada? E quando eu acordo de manhã me sentindo cansada, eu já acordo com dor? Percebe que você começa a se questionar e foi a partir daí que eu fui achando as respostas. Por exemplo, o outro pilar, vamos lá. Hidratação. Por que o nosso corpo precisa de água? O que acontece com o nosso corpo quando falta água? Qual é o impacto da desidratação no nosso cérebro? Quem é que regula a sede ou não no nosso corpo? Quem que regula a temperatura do nosso corpo? Porque a vontade de tomar água também vem para regular a nossa temperatura. Nos dias de calor a gente toma bem mais água. Foi isso que eu me questionei para entender sobre a hidratação. Atividade física. Não, vamos primeiro pro estresse e ansiedade. Por que quando eu tinha crises de ansiedade, a minha cabeça explodia de dor? Por que eu tinha a crise de ansiedade? Por que ela estava vindo? Por que quando eu tinha um estresse, principalmente estresse emocional, a minha cabeça ia pro espaço, ficava de cama? O que o estresse provoca no meu corpo e no meu cérebro? O que essa alteração tem a ver com a minha dor? Foi aí que eu comecei a questionar o estresse e a ansiedade. O que eu posso fazer para diminuir minha ansiedade? O que eu posso fazer para diminuir o meu estresse? Aí veio a atividade física. A atividade física, ela surgiu pra mim como a resposta pro controle do estresse e ansiedade. E aí eu fui me questionar, por que a atividade física ajuda? Mas não é qualquer atividade física. Então, qual é a atividade física que é melhor? A aeróbica? Beleza. Fui fazer aeróbica. Passei mal, morri de dor. Ué, por que não é qualquer intensidade de atividade física que serve pra gente que sofre com enxaqueca? Eu fui estudar sobre isso também. E aí, faltou o quê? Alimentação, que vocês querem saber. Aí, sobre alimentação. A alimentação é um estudo sem fim. Eu continuo estudando todos os dias, como eu sempre posto pra vocês, tá, gente? Eu fui entender. Por que as pessoas, você procurava aí na internet, dieta pra quem sofre com enxaqueca? Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode... Eu falei, quê? Por que não pode? A dieta tá escrita lá, não pode frutas cítricas, não pode pão, não pode arroz, não pode açúcar, não pode frutas. Não pode. Primeira coisa, quando eu li essa dieta foi, eu vou viver do quê? Até parece. Logo eu, que adoro comer macarrão, que amo um pãozinho, arroz com feijão, gente? Não, e o arroz, né? Gente, japonesa. Japonesa, a base da alimentação japonesa é arroz. Eu fui me questionar por quê. Até parece que eu vou cortar o arroz, se eu não tô entendendo por que estão me mandando cortar. Por que eu vou cortar o açúcar se eu não entendo por que tem que cortar açúcar? Qual que é o impacto que o açúcar tem na crise de enxaqueca, meu bem? Come doce a vida toda, agora não pode mais comer doce? Come arroz e feijão a vida toda, agora não posso mais comer arroz e feijão? Por quê? Aí, eu fui me questionando e fui descobrindo respostas. Você acha que é fácil? Você acha que é chegar no Google primeiro? Não. São 5 artigos científicos que eu leio por dia, no mínimo, para que eu consiga cada vez mais trazer informações novas para vocês. Eu fui fazer curso, eu fiz curso de fisioterapia para tratamento de enxaqueca e cefaleia tensional. Eu fiz curso de aromaterapia. Eu fiz curso de terapias alternativas. Eu fiz alguns cursos meio basiquinhos aí, de acupressão. Tudo isso para eu entender qual que é o impacto que aquilo tinha. E aí o que eu fui descobrindo? Que para cada uma das perguntas que eu fiz, para mim mesma, remédio não era nenhuma das respostas. Então, respondendo a dúvida que vocês me enviaram, não. Eu não tomo mais remédio.
O que eu fui descobrir? Eu fui descobrir, por exemplo, e eu vou ter uma live falando sobre isso semana que vem até, em breve eu convido vocês. Eu fui descobrir, por exemplo, que quem sofria com enxaqueca tinha níveis mais baixos de magnésio. Mas qual que é a importância do magnésio? Eu não ia só ir lá na farmácia e comprar magnésio, né? Eu tinha que entender por que eu precisaria do magnésio. Tá, quem tem enxaqueca tem nível mais baixo. E daí? Quem disse que esse nível baixo me faz mal? E aí eu fui entender. Qual que é o papel do magnésio? O magnésio vai ajudar aonde? Daí eu li também que a vitamina riboflavina também ajuda no controle das crises. Será que ajuda mesmo? Pra que serve essa vitamina aí? Qual que é o papel dela no meu corpo? Como é que eu sei se eu preciso disso? Pois é, Leila, a gente vai falar sobre isso. Como é que eu... Qual que é o papel dele no meu corpo? Aí eu li também sobre a coenzima Q10. Todos esses têm vídeo aí pra vocês, porque eu explico pra vocês a importância deles. O que serve a vitamina Q10? Pra que raio que é isso? Qual que é a função no nosso organismo? Aí, quando eu fui entender, por isso que nada que eu falo pra vocês, eu tirei do bolso. Nada. E aí que tá a questão, me perguntaram como, com tantos artigos científicos, a medicina não fala nada do que você fala. Isso foi me questionado também na caixinha de perguntas nos stories esse final de semana. Gente, a medicina tradicional, ela é ensinada pra quê? Que pra cada sintoma tem um remédio. Eu falo isso porque eu convivi com muitos médicos. Nos dois lados, como paciente e como profissional da saúde. Então, se você tem uma dor aqui, você toma esse remédio. Se você tem um sintoma aqui, você toma esse remédio. Mas o médico aprendeu na faculdade que o corpo é um todo? Que o que acontece aqui interfere na respiração, interfere na frequência cardíaca, interfere no intestino? Ele aprendeu. Ele aprendeu. Mas ele não aprendeu a tratar dessa forma. Hoje em dia, a gente tem uma linha da medicina que chama medicina integrativa, saúde integrativa. Ela, sim, estuda o corpo como um todo. E aí, eu não me contentei com as respostas que a medicina tradicional trazia. Porque se de fato você procurar pelos artigos, você vai ver que a grande maioria vai falar muito de remédio. Coisa que eu não gosto de falar com vocês. Sabe por que eu não gosto de falar de remédio com vocês? Porque se vocês quiserem saber de remédio, vocês vão na consulta com o neurologista. Ele vai falar de remédio. Mas ele não vai falar do que eu falo pra vocês. Por isso que eu não gosto de perder meu tempo falando de remédio. Quando vocês me perguntam, tal remédio é bom? Qual é o melhor remédio? Tal remédio é indicado? Você acha que essa dose tá boa? Se você sentar na cadeira do médico, ele vai te responder todas essas perguntas. Mas ele não vai dizer o que eu digo aqui pra vocês. Sabe por quê? Porque muitas coisas que eu estudo e que eu trago pra vocês não faz parte da medicina tradicional. E eu vou entrar isso bem a fundo com vocês no curso. Eu vou explicar de onde veio esse conhecimento. Esse conhecimento vem de uma medicina milenar, que surgiu antes, muito antes da medicina tradicional. Uma medicina que entende que o nosso corpo é um todo e que qualquer desequilíbrio nesse corpo pode levar a doenças, não só enxaqueca. Então, depois que eu comecei a estudar tudo isso, eu comecei a colocar em prática no meu corpo, aos pouquinhos. E aí eu fiz isso por um mês. Quando eu observei, eu não precisava mais de remédio. Eu não precisava mais de preventivo. Eu não precisava mais de abortivo. O que eu fiz? Joguei tudo fora. Não tem mais remédio em casa pra dor de cabeça. Aliás, na verdade tem, gente. Tô com uma caixa de tupiramato aí que até venceu. Fiquei com dó de jogar fora, tão caro esse remédio. E aí venceu. Devia ter doado, né? Pois é.
Depois de um mês eu não tinha mais crise. Ah, Fer, mas você nunca mais teve dor? Lógico que tive. Lógico que tive. Mas eu sabia que eu ia ter. Sabe quando eu tive dor? Eu tive dor no dia que eu resolvi, ó, tomar um alquinho a mais. Aí eu tive dor. Eu tive dor no dia que eu escolhi que eu queria comer uma pizza de 4 queijos. Aí eu tive dor. Mas eu tive dor por quê? Eu tive dor porque eu não dormi bem naquele dia. Era sexta-feira. Sexta-feira a gente faz o quê? A gente quer assistir filme até tarde. E aí eu assisti até tarde, tomando Coca-Cola e comendo pizza 4 queijos. Acordei no dia seguinte com uma bela de uma crise de enxaqueca. Mas eu sabia que eu corria esse risco. E eu escolhi. Hoje eu tive uma consulta de finalização com a Rô, que tá até aqui. Hoje, ela mesma confirmou pra mim. Eu falei, e aí, você teve crise? Tive. Meu mundo caiu. Eu falei, como assim você teve crise? O que aconteceu? Ah, Fer, foi porque eu quis. É assim que vivem as minhas pacientes. A grande maioria. Que já conseguiu controlar tudo. A crise passa a ser opcional. Pode parecer louco pra vocês escutar isso. Quem é que vai escolher ter crise? Gente, vocês vão escolher ter crise. Quando vocês tiverem controle da crise, quando vocês estiverem super bem, vocês vão falar assim: "Aff, hoje eu tô com uma vontade de comer aquele chocolate ao leite. Nossa, que eu tô salivando, eu vou comer. Vou comer. Não, mas é muito doce, né? Acho que não é bom. Eu já não dormi bem. Ai, não sei, hein? Ah, não. Tô morrendo de vontade. Vou comer." E aí você vai comer o chocolate. E aí o que vai acontecer? Você vai falar assim: "Ai, meu Deus, tô com dor." Ou não. Porque pode ser que você não tenha dor. Ai, se você tá com dor, você vai falar assim: "Meu Deus do céu, que dor." Aí você vai falar: "Ah, mas aquele chocolate tava bom, hein?" Eu sabia que eu corria risco. Adri, eu comecei a ter grandes resultados em um mês. Tá? Então, o que acontece? Você vai entender que o teu corpo tem um equilíbrio. Se você consegue... Ali, a Geda contando. Se você consegue equilibrar o seu corpo, você pode fazer algumas exceções. Eu mesma falo para as minhas pacientes: você vai conseguir controlar suas crises. 3 meses fazendo todo aquele protocolo que a gente vai estipular. Fer, qual é o protocolo? Eu vou ensinar para vocês no curso. Qual é o protocolo? Fez o protocolo, fez 3 meses do protocolo. E ó que no curso eu vou acompanhar vocês por 60 dias. E um mês vocês vão caminhando sozinhos. Porque eu não quero que vocês fiquem presas a mim. Eu quero liberdade pra vocês. Eu quero que vocês aprendam e que vocês entendam o que precisa fazer, por que precisa fazer e como precisa fazer. O curso sai em abril. Tá chegando, gente. Então, o que vai acontecer? Quando eu entendi tudo isso, eu coloquei tudo em prática no meu corpo. Aí eu falei, cara, que doido, né? Funciona. Funciona. Quer saber? Não dá pra ficar quieta. Aí eu fui procurar na internet, né? Se existia alguém que falava de tudo aquilo que eu tinha descoberto. E não tinha. Falei, gente, o que aconteceu? Eu pensei, posso seguir minha vida agora. Eu posso voltar a ser fisioterapeuta hospitalar, tratar os pacientes com AVC, que sempre foi meu sonho. Eu posso fazer meu mestrado na USP, que era um grande sonho que eu tinha. Tava no alcance das minhas mãos. E quando eu fui conversar sobre o meu mestrado, fui pensar no meu projeto de mestrado, eu ia voltar a atender, eu percebi que não era mais aquilo que me fazia brilhar os olhos. Sabe o que eu queria? O que eu queria mesmo é que outras pessoas voltassem a ter esperança como eu tive.
que eu queria mesmo era tirar esse peso, essa tristeza, essa frustração, essa angústia de dentro de tantas outras pessoas que, assim como eu, não souberam, não puderam, não quiseram, enfim, não questionaram, não sabiam como começar, não sabiam o que fazer, só sabia tomar remédio. Porque é uma geração em que a gente foi criada assim, né? Tem remédio pra tudo. Não tem remédio que salve a nossa mente. Não tem remédio que dê o equilíbrio pro nosso corpo. Hoje eu não tomo mais remédio. O que eu tomo? Que vocês tanto me perguntam. Eu tomo vitaminas. Vitaminas eu tomo. Eu tomo vitamina D porque eu tô trancada dentro de casa, não posso me expor, né? A gente tá em isolamento social. Eu tomo vitamina C porque não exagero nas frutas ricas em vitamina C. Então eu preciso de vitamina C, até porque minha imunidade vira e mexe é mais ou menos. Então eu capricho na vitamina C. Eu tomo outras vitaminas como a riboflavina, que a gente já estudou. Eu tomo magnésio. Agora para pra pensar, talvez você fale assim, nossa Fer, que louco, né? Você toma quantas cápsulas no dia aí? É muita coisa. Não. Eu tomo um multivitamínico, que eu vou até compartilhar com vocês. Inclusive eu consegui uma parceria para dar desconto para vocês conseguirem também adquirir esse multivitamínico que tem o que eu preciso de vitaminas. E ajuda a equilibrar meu corpo. Eu vou vir falar sobre isso com vocês amanhã nos stories direitinho. Mas vou deixar marcado depois eles na nossa live aqui. Que é uma empresa que chama 7U. Né? Ela faz um teste maravilhoso. Onde você coloca como é a sua alimentação. Onde você coloca se você tem enxaqueca ou não. Quais outras doenças você tem. O que é que você quer melhorar no teu corpo. Se é memória e performance cognitiva. Se é libido, que também diminui bastante com as crises de enxaqueca. Se o que você quer melhorar é a imunidade. Se o que você quer melhorar é a qualidade do sono. E o que eles fazem? Eles pegam todas essas informações. Gente, é maravilhoso. Eu me apaixonei neles. E aí, com base nisso, eles têm uma nutri e uma farmacêutica. E tem um médico por trás também. Eles bolam o multivitamínico ideal. Então, o que eu faço? Eu tomo meus 2 comprimidinhos de multivitamínicos de manhã. E eu tenho todas as minhas vitaminas repostas. É muito bacana. Eu tenho me sentido muito bem. E a única coisa que eu tomo hoje é o multivitamínico. Mas não é um multivitamínico, volto a repetir, que você vai na farmácia e compra. Pronto. Sabe aquele de A a Z? Pois é. Quem disse que você precisa da vitamina Z? Da vitamina A? Então, eu também. Eu achava que eu precisava de todas. E aí, quando eu fiz o teste, eu descobri que eu não precisava de todas. Eu precisava de algumas. E eu consigo todas elas numa cápsula. 2, né? Eu tomo 2 no dia. 2 cápsulas. Eu resolvo o que eu precisava. Até postei sobre eles esses dias. Faz parte do meu ritual da manhã. A minha alimentação, a gente pode vir falar sobre isso também. Mas, no curso... Gente, no curso... A gente tá falando... Tá ficando maravilhoso, de verdade, gente. Não é pra me gabar, não. Mas tá ficando muito bom. A gente fala do o que comer e por que comer. Quando comer. A gente fala de quando acordar, quando dormir, o que fazer depois de acordar. Ali, tá vendo? A Wendy comentando. Esse diase da enxaqueca. Pois é, você tá colocando um monte de coisas aqui, você nem sabe se funciona, se precisa, nem se funciona. Se você precisa, faça um teste depois lá na 7U. E vocês têm desconto. Tem cupom de desconto de 5% e tem cupom de desconto de 10%. Eu vou postar pra vocês. O que a gente precisa então? O que aconteceu? Eu mudei a minha alimentação. Eu comecei a praticar atividade física. Eu fiz tudo que eu precisava pra melhorar meu sono. Eu comecei a traçar estratégias pra controlar minha ansiedade e meu estresse. Água, então, ó. Sempre. E a partir daí eu passei a viver bem sem dores. O que é inacreditável. Inacreditável.
ninguém imaginaria que hoje eu estaria aqui bem. As minhas amigas que participaram desse meu processo de dor, quando vêm aqui no Instagram, elas falam: Fer, como você conseguiu ressignificar isso? Até a Aninha tá aqui, ó. A Ana Cláudia, que fez o desafio 10 dias com a Fer, também tá comentando que melhorou muito, né, Ana? Então, foi a partir daí, de todas essas mudanças, que eu consegui chegar aqui. Foi quando eu entendi que eu tinha algo a acrescentar. Foi, na verdade, gente, quando fez sentido tudo que eu passei. Eu entendi que se eu não tivesse passado por toda aquela dor, eu nunca ia olhar para as pessoas com enxaqueca. Eu achava que enxaqueca era só dor de cabeça. Se eu não tivesse vivido isso, eu não ia estar aqui. Então hoje eu agradeço por todo o processo que eu tive. Perdi muito. Perdi muitos amigos, perdi muitos momentos, perdi muitos compromissos, perdi momentos da minha filha. Mas eu ganhei muito. E isso faz com que o processo tenha sido válido. O carinho que eu recebo de vocês hoje, as mensagens que eu recebo de vocês quando vocês estão sentindo melhor, que vocês estão fazendo o que precisa ser feito, valeu a pena. E essa é a minha história. Foi assim que eu cheguei aqui. E por que surgiu o curso? E eu vou vir falar mais do curso com vocês. Eu vou começar a divulgar direitinho pra vocês os valores. Só que vai dar pra parcelar num monte de vezes. O valor é o mais acessível que eu consegui diante pra poder dar conta da minha equipe e de todo o empenho que eu tô tendo. Eu vou fechar minha agenda pra me dedicar só a vocês nos 60 dias que a gente vai estar junto, tá? Então, o curso veio porque que eu percebi que, ok, eu consegui ajudar minhas pacientes, mas eu não dou conta de tudo. Não dá pra eu atender 30 pacientes na semana. Mas 30 pacientes no curso eu consigo. E é por isso que as vagas vão ser limitadas também. Não adianta eu fazer um curso sem vagas limitadas e aí a gente tem um número grande de inscritos e eu não consigo dar conta. No curso, vocês vão me mandar a história de vocês. Quando eu ver ali Sara, quando eu ver ali Renata, quando eu ver ali Carlinha, eu vou saber como é que foi a trajetória de vocês até chegarem a mim no curso. Eu quero isso. Eu quero estar próximo. E o curso foi a forma que eu achei pra conseguir ajudar mais gente de uma vez só. E eu tô muito ansiosa. Tá muito demais. Vai ter lista de feira pra facilitar as compras, pra não se perder do que tem que ter em casa que ajuda nas crises de enxaqueca. São muitas e muitas dicas de mini hábitos que eu coloquei em prática e funcionou. Que essa milenar medicina já diz, pra gente fazer há muito tempo. São dicas que as minhas pacientes fizeram e sentiram melhora. Eu juntei tudo isso. E vai estar lá no curso pra vocês. Tô muito grata e muito feliz por estar chegando a hora de contar tudo pra vocês. Vou guardar esse segredinho porque tem muita informação ainda pra trazer pra vocês. Gente, essa foi a minha história, conforme vocês pediram. Eu espero, do fundo do meu coração, que ela tenha servido pra trazer esperança. Porque eu não tinha esperança. Eu não tive esperança em muitos momentos. E a gente precisa. Se a gente passa a dizer assim, eu já tentei de tudo, isso manda pro nosso cérebro a mensagem de que isso é irreversível. De que não tem solução. E aí a gente tá se enganando. Porque tem. Tem. Só não tava tendo solução porque você, assim como eu, tava deixando tudo isso na mão de outra pessoa. De uma outra pessoa que provavelmente, por mais que tenha estudado muito, que não sabe o que é viver com dor todo dia. Porque eu garanto pra você que alguém que sabe o que é viver com dor todo dia, nunca vai dizer pra alguém que vive com dor
pra ela se acostumar. Nunca. É por isso que eu sei que eu tenho um olhar diferente. Eu já estive exatamente aí onde vocês estão. Na verdade, não exatamente. Porque no meu momento, eu não tinha ninguém que pudesse me dizer com certeza que isso ia passar. Mas isso vai passar. A partir do momento que você entender que tá nas suas mãos e não na mão dos outros, e não no remédio, você vai conseguir. Mas isso começa aqui, ó. Enquanto você tiver a ideia de que você já tentou de tudo, você manda pro seu cérebro a ideia de fracasso. E você não vai fracassar comigo. Eu tenho certeza. Gente, muito obrigada pela companhia. Eu espero que o coração de vocês esteja cheinho de esperança e energia, como o meu ficou hoje, em trazer tudo isso pra vocês. Ainda é um pouco difícil falar da minha história, porque mexe com muitas coisas, então dá uma desidratada. Pra quem chora e tem dor de cabeça depois ou entra em crise, água, caprichem, tá? Não quero ninguém desidratada, eu já vou caprichar. Terminando essa garrafa, já vou tomar outra. E a gente se encontra, então, na semana que vem. Gente, não esqueçam de compartilhar e de comentar essa live, porque senão ela vai ser apagada, tá? Vocês sabem como funciona. A live fica disponível só por 24 horas se vocês não engajam. Fê, o que é engajar? É só curtir? Não. É comentar, é compartilhar, é salvar. O salvamento também ajuda muito, tá? Isso faz o Instagram entender que o nosso conteúdo é importante pra vocês. E se ele entende que não é importante pra vocês, eu vou parar de aparecer na timeline de vocês. Vocês vão ter que ir até meu perfil pra talvez aparecer alguma coisa pra vocês, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês. Final de semana tem Fer Me Explica, tem post do Fer Me Explica, tem caixinha de perguntas pra gente tirar mais dúvidas, tá bom? Espero vocês na próxima live, segunda-feira, no Fer Me Explica, às 8h04. Um beijo grande!